Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos aqui para o canal Alciele Nobre. Vem pra cá, vem assistir essa aula completa sobre um recorte temático bem interessante que eu já coloquei aqui no vídeo anterior, que é um possível tema para a redação Enem 2023, diante do programa que o governo está fazendo com relação à garantia da inclusão das crianças autistas no espaço escolar. Nós vamos falar de inclusão, nós vamos falar de autismo, nós vamos falar de direito à educação. Preste atenção aqui nesse recorte temático. Desafios para a inclusão escolar de crianças com autismo no Brasil. Vamos entender primeiro o que é autismo, vamos entender primeiro também a questão do direito à educação, a questão da inclusão. Gente, isso é fundamental, entender o recorte temático. O autismo não é uma doença, tá? A primeira coisa que a gente precisa entender para não correr o risco de escrever nessa redação, autismo é uma doença. O autismo, ele é um transtorno em um espectro, por isso que o nome é transtorno do espectro autista, ou seja, tem uma variação. Não existe somente um autismo, de modo algum. Existe uma variação. Por isso que crianças que têm autismo, cada uma tem um comportamento diferente. E é necessário que seja diagnosticado na infância, diante do comportamento dessa criança, diante de alguns sinais, que nós não vamos chamar de sintomas, porque não é uma doença. Diante de alguns sinais, porque esse transtorno afeta a interação social, a comunicação, e daí vai afetar essa aquisição da linguagem, esse processo. Não é que o autista não se comunique, ele se comunica sim, o autista se comunica, no entanto, a forma de comunicação é diferente. Às vezes o autista, a criança, não fala, mas puxa pelo braço de alguém para aquilo que ele deseja, pegar alguma coisa e ir para algum lugar. Então, há uma diferença no comportamento dessas crianças. E como proposta de redação, nós vamos falar de inclusão, que é um direito, existe a lei da inclusão. Nós vamos falar do direito à educação, porque mesmo antes dessa discussão das crianças autistas no espaço escolar, a nossa Constituição de 88, ela já traz artigos, eu vou citar aqui 3 artigos, que implicitamente já dão conta da garantia do direito à educação dessas crianças na escola. O artigo 5º, que define a igualdade, todos são iguais perante a lei, independente de qualquer situação. Então, se eu que não tenho autismo, eu posso estar na sala de aula, ser matriculada numa escola, desenvolver minhas habilidades intelectuais, as crianças com autismo também. O 6º artigo, que traz direitos sociais, e o direito à educação é um direito social. E todos os cidadãos brasileiros, todos os brasileiros têm direito à educação. O artigo 205 é o artigo específico da educação, que é um dever da família, da sociedade e do Estado garantir a educação para todos, independente de qualquer situação. Então, nós já temos 3 artigos da Constituição que já definem aí, sim, que já definem a inclusão, tá? E tem um específico, tá bem? Um específico da criança com autismo. É a Lei Berenice Viana, a Lei 12.764. É a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. É o TEA, que nós também ouvimos. Então, quais são os artigos que definem esses direitos? Que diretrizes são essas? O incentivo à formação e à capacitação de profissionais especializados no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista, bem como a pais e responsáveis. Ainda não estou vendo isso nas escolas. Eu vejo profissional em atendimento especializado, AEE, existe sim nas escolas. Eu vejo essa inclusão, as matrículas são realizadas, mas eu, como professora, não recebi formação. Os pais também que precisam receber essa formação, a lei define, mas ainda não há garantia. Então, a gente já pode relacionar isso na redação. O acesso à educação e o ensino profissionalizante, eles têm direito, indiscutivelmente, não é porque eles têm um transtorno que dificulta aí sua interação social, sua aquisição da linguagem verbalizada, da linguagem escrita, que eles não têm direito, sim, ao acesso à educação. E, por fim, em caso de comprovada necessidade,
A pessoa com transtorno do espectro autista, incluída nas classes comuns do ensino regular, terá o direito a um acompanhamento especializado, que nós chamamos que é o cuidador. O cuidador dessa criança que tem o TEA e aí ela precisa de um acompanhamento individualizado na sala de aula. Nós temos um número elevado hoje de crianças que foram diagnosticadas com autismo. Você poderia dizer, por que tanta criança com autismo hoje? Eu tenho uma percepção de que houve uma evolução na ciência, houve uma evolução na medicina, que hoje é bem mais comum você trazer um diagnóstico de uma criança com autismo por conta das condições da medicina, que tem um amparado, vai ter um estudo mais evolutivo com relação ao TEA. Antigamente não, essas crianças não tinham diagnóstico algum e aí era muito mais difícil. Eram tratadas como uma pessoa esquisita, uma pessoa com outras verbalizações, desígnios, que nós, de modo muito pejorativo, a sociedade atribuía a essas pessoas. Mas vamos lá, para essa redação. Há um problema aí, porque quando eu falo do direito à inclusão, a inclusão não é a garantia da matrícula. Tá? Não é a garantia da matrícula. A inclusão é que essa pessoa que tem esse transtorno, que tem esse comportamento diferente, que tem uma forma de se desenvolver diferente, a escola precisa se adequar e desenvolver a potencialidade, porque é um direito dessas pessoas que têm autismo. Então, a gente poderia começar na introdução, depois de uma alusão que você pode introduzir aqui. E falando em alusão, eu falo de algo muito importante que tem na nossa sociedade já, hoje, atualmente. É a produção cultural, porque a produção cultural traz uma representatividade. Eu tenho aí a série Atypical, na Netflix. Eu tenho o Dr. Bom, eu não vou usar a expressão em inglês não, que é um médico que tem autismo e passa por várias situações lá na série. Eu tenho um personagem do Maurício de Souza, o André. Achei tão lindo o Maurício de Souza usar uma criança autista. É uma representatividade para que a criança possa estar inteirada desses gibis e as outras crianças possam ler, para também que elas possam entender e reduzir o preconceito. Representatividade, ela é muito importante, que faz com que as pessoas tenham mais conhecimento, e essa produção cultural contribui muito. Então você pode utilizar aí uma produção cultural que vai ajudar muito nessa introdução da redação, mostrar as dificuldades lá desses personagens de série e já trazer a ideia de que a inclusão escolar ela ainda não é acessível, ela ainda não ocorre como deveria acontecer. Isso está ligado a alguns fatores que você já pode destacar aí nas causas para desenvolvimento do texto de vocês. Eu tenho uma relação com o preconceito. E por que o preconceito existe? Porque existem poucas informações. Tem gente que pensa que autismo é até doença, que pensa que tem cura. Não tem cura. Tem tratamento, tem terapia, tem acompanhamento. Você pode sim desenvolver potencialidades nessas pessoas, mas não tem cura, é um transtorno. E ainda existem muitos estudos com relação a isso. Então, o preconceito também é a causa do problema para que a inclusão aconteça. E digo a vocês aqui, esse preconceito acontece porque não tem informação. E o preconceito é enorme, que faz afastar essas crianças do ambiente escolar. Muitas são matriculadas e muitas não querem ir para a escola. Um outro ponto que eu destaco aqui como causa é a falta de estrutura no espaço escolar. No que diz respeito à formação dos professores no atendimento a essas crianças, no que diz respeito à formação dos cuidadores, que precisa sim, e no que diz respeito à estrutura física em materiais para que essas crianças possam desenvolver as suas habilidades. Então, eu estou me preparando aí para o desenvolvimento. Eu vou pegar uma ideia núcleo como preconceito. E eu tenho que provar nesse parágrafo que o preconceito dificulta a inclusão escolar. Esse preconceito se dá de várias formas. Se dá entre os alunos, é uma coisa que me dói muito como professora, diante de um caso de uma criança que vem a ter autismo ou outra deficiência, quando eles se expressam, que já tem uma dificuldade imensa para se expressar, e quando eles se expressam, os outros alunos ficam rindo, aquele preconceito velado, piscando o olho, aquele sorrisinho de zombaria, mas aquela zombaria contida, eu fico arrasada. Porque eles apresentam um desenvolvimento diferente, então eu tenho que aceitar isso. Eu não posso estar zombando de uma condição dele. Então o preconceito acontece entre os alunos e isso faz afastar a criança com autismo, porque eles têm essa percepção. Não é assim. Tem uns que têm hipersensibilidade, tem outros que têm hipossensibilidade em razão dessa variação. E um outro ponto
interessante também é que esse preconceito vem da própria instituição com relação aos profissionais de educação. O professor que rejeita uma sala de aula, que tem um autista, eu não sei, também não tem interesse em aprender, não cobra da escola uma formação, uma capacitação. Tem um gestor que diz no ato da matrícula que não há vagas, então dá para desenvolver um bom tema. Pega a lei aí específica do autismo, usa como repertório aí nessa estrutura, que vai ficar muito legal. No outro argumento, você vai abordar sobre a falta de estrutura nas escolas. A lei determina isso, mas nós não temos a estrutura ainda indicada, o que é um problema muito sério. Por que eu vou dizer que é um problema muito sério? Porque existe um número elevado e crescente de crianças com autismo. Só para você ter uma ideia, no registro aqui de crianças, no último censo escolar, quase 300 mil alunos com autismo estavam matriculados no ensino infantil, fundamental ou médio das redes pública e privada. Isso em 2021, bem recente. A alta é de 280% se comparada a 2017, que havia um registro de 77 mil matrículas. Gente, e esse número de 300 mil ainda é um número que a gente pode entender como a subnotificação. Existem ainda muitas crianças que estão em casa porque, infelizmente, é um preconceito, às vezes até a família define que ela não tem capacidade de aprender, infelizmente. Então, eu tenho um crescimento. A escola precisa se preparar, a escola precisa obedecer o que está na lei, tanto escolas públicas como particulares. Precisa haver investimento nessas escolas, e daí eu componho esse desenvolvimento no argumento, porque eu não posso negar o direito à educação a essas crianças, isso vai refletir no futuro, inclusive quando essas crianças estiverem adultas, sem formação escolar, diante de uma sociedade preconceituosa. Gente, a inserção no mercado de trabalho vai ser muito complexa mesmo. Portanto, é preciso analisar essas duas questões, tá? Produza, sim, argumentos que estejam relacionados a isso. Existem citações que eu posso aqui aludir no repertório para que vocês possam inserir na redação de vocês. Tem uma do Bob Marley que eu acho interessante, quando ele diz assim: dizem que o sol nasce para todos, mas para algumas pessoas ele nunca brilha. Então, eu falo dessa oportunidade. Será que o sol está brilhando para os autistas? Então, eu tenho aí uma metáfora do sol. Eu tenho a ideia de que a questão do preconceito, o Voltaire disse que o preconceito é uma opinião sem conhecimento. E, de fato, é uma citação muito quente para usar nesse tema, assim. O Aristóteles diz que é preciso tratar com desigualdade essas pessoas desiguais, para que essas pessoas possam estar em equidade com todos. Então, eu tenho que dar um tratamento especializado, portanto, a visão aristotélica, ela ainda é muito atual para isso, ok? Terminados os argumentos, vamos para a conclusão, proposta de intervenção. Como eu já falei aqui, é preciso combater o preconceito, é preciso estruturar as escolas para garantir a inclusão escolar. A ação, ela é importantíssima. Como eu posso produzir uma ação para atender a questão da estrutura das escolas? Investimento do poder público, investimento das instituições particulares, para a formação dos professores, para a capacitação de professores e cuidadores, sim, para que a escola esteja preparada para garantir o que está definido como direito. Não é bondade, não é favor, é direito. Então, é uma ação bem pertinente aqui. E é por meio de investimentos, né? O meio aí vai ser investimentos em cursos, em capacitações, para atender, como eu coloquei aqui, o efeito, tá? Escola. O preconceito pode ser combatido pela mídia, né? As próprias produções culturais, elas precisam ser mais recorrentes para que as pessoas possam tomar conhecimento e entender que nós vivemos num mundo plural, num mundo de diversidade e precisamos conviver com todos. A mídia pode contribuir aí numa ação, por meio de uma publicidade rica, de informação, de consciência, a diversidade, para, sim, que as pessoas possam, de fato, reduzir esse preconceito com relação à população autista. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Apostem nesse tema, tá? O INEB está aí publicando direto sobre o direito à educação e a criança com autismo. Então, manda ver nessa redação, treine sua redação e vamos aí aguardar o Enem e você produzir uma redação bem inteligente. Muito obrigada pela atenção e até um breve encontro aqui no nosso canal. Tchau!